Vamos aos duelos. Começando no gol, com Thiago Volpi e Marcelo Lomba, o goleiro da mesa. Mauro Betti. Eu vou de Volpi. Já esteve melhor como todo o São Paulo, mas eu acho mais goleiro, um goleiro mais determinante que o Lomba, que é mais goleiro do que eu imaginava. Eu não imaginava tantas coisas. E com esses anos de internacional, eu passei a respeitar muito mais o Lomba, mas eu acho um goleiro mais desequilibrante, se dá para usar o termo, o Volpi. Voto para o goleiro do São Paulo, Vitor Sérgio Rodrigues, Marcelo Lomba e Thiago Volpi. Acho que os dois já estiveram melhor. Uhum. Mas diante disso daí, acho que o Lomba tem me passado alguma... E também há muito torcedor do Inter, eu recebo muita mensagem do torcedor do Inter. Porque o torcedor tem assim, né? Se você elogia um jogador que ele tá naquele momento não gostando tanto, aí o cara diz que é um absurdo, você tá secando, você não conhece o time, você não se informa, essas coisas. Mas eu tenho recebido muita mensagem de torcedor criticando do Inter, criticando o Lomba, então eu voto no Volpi, mas os dois já estiveram melhor. Bruno Formiga, 2-0 para Thiago Volpi. Vai ser 3-0 aí, também acho o Volpi mais seguro, melhor e mais goleiro no geral. Opa, então tá bom, 3-0 para o goleiro do São Paulo. Quando eu não concordo, a galera seja aqui 3-0, aquela coisa, mas tá bom. Vamos para a lateral, Rodinei e Juan Fran. Rodinei se encontrando aí depois da chegada do Abel, especialmente. O Juan Fran também cresceu bastante ao longo da temporada. VSR, abre aí o duelo. Enfim, pensando em votar no momento, né? O momento do Rodinei é bom, o momento do Juan Fran já foi melhor também. Enfim, cara, difícil. Acho que ele tem que começar a dar a chance da gente pular uma votação, cara. Não, que isso? Como é que? Não tem como. Eu acho um bom duelo interessante, cara. Eu acho um péssimo duelo. É Juan Fran. Eu acho um péssimo duelo. É coisa linda. Eu adoro esse tipo de comentário. Vai, Bruno Formiga. Cara, eu não tenho dúvida aí, não. Eu vou de Juan Fran, fácil até. Acho que não, como jogador é incomparável. E acho que o momento do Rodinei, ele é ok, mas ele não é brilhante. Ele se adequa a um jogo que é muito físico e direto ali. E o Juan Fran teve alguns jogos aí há um mês e pouco atrás, bem bons, um mês e tudo. Eu acho que os jogos bons que o Juan Fran fez, o Rodinei não chegou nem perto, mas enfim. Então tá bom, 2-0 pro Juan Fran, Mauro Betti. É um bom momento do Rodinei, como é um bom momento coletivo do Inter, é um mau momento do São Paulo, o Juan Fran tá assim, mas como destacou o Formiga, o Juan Fran teve um momento interessante até essa queda do São Paulo. Mas aí eu fico pensando em tudo, né? E pela experiência, pela qualidade do Juan Fran. Eu vou de Juan Fran, né? Mas assim, entendendo que o momento do Rodinei é bom, mas vamos de Juan Fran. Então abre 2-0 São Paulo, Volpi e Juan Fran. Abrindo aqui a vantagem para o tricolor. Aí a gente tem, né? O Moledo tá fora, né? Então ele tá fora da temporada toda. E o Lucas Ribeiro entra ali no miolo de zaga ao lado do Bruno Alves na disputa. Bruno Formiga ainda não abriu nenhuma. Assim, eu acho que aí vai dar Bruno, né? O Lucas, o parâmetro é muito pequeno para comparação, então acho que aí é rápido. Esse é o zagueiro que lá atrás tinha vindo do Hoffenheim, né? No começo da temporada, assim, ainda vai tendo os seus primeiros... A oportunidade de sequência ele deve ter agora, né? Vamos ver como ele vai corresponder. Bruno Alves e Lucas Ribeiro, Mauro Betti, tá 1-0 para o Bruno Alves. Bruno Alves também. Como todos os momentos incertos e instáveis, mas eu vou com Bruno Alves, que é um zagueiro também melhor do que eu imaginava. Até aqui, Bruno, o Vitor Sérgio, São Paulo ganhou todas de 3-0. Vai continuar assim? Vai, o Lucas Ribeiro foi bem contra o Fortaleza, eu acho, ali no geral do jogo, mas você tem pouca margem para avaliar. E o Bruno Alves, desde que voltou ao time, tem ido bem, mesmo com o São Paulo variando muito. Então, Bruno Alves. Olha só, eu tô vendo aqui a galera mandando hashtag assim, ó, volta Mauro, termina o raciocínio. Gabriel Ventura falou assim, Mauro, termina a história. Então é o seguinte, lá ao finalzinho do programa, a gente tenta recuperar a história do Mauro Betti, que é uma história legal.
falando sobre o Garrincha, um quase corte na Copa de 58. Então, assim, daqui a pouquinho o Mauro Betti conta pra gente de novo, tá? Por favor. Vamos continuar, então. Aqui, Bruno Alves levou a melhor 3-0, tá 3-0 para o São Paulo no duelo também. Victor Cuesta contra Léo, Mauro Betti. O Léo, que já é um zagueiro também, né? Por tantas vezes que jogou, e o Cuesta, que voltou até aquele alto nível. Cuesta, né? O Cuesta voltando aos poucos, ele teve momentos ruins e que coisa legal. E insisto, quando o Cuesta falou, não estou jogando bem, aquilo que o Abel Ferreira falou sobre galera. Acho legal a gente. Na verdade, eu digo que nem sempre é uma virtude, mas em situações como essas, palmas para o Cuesta, palmas para o Abel, palmas para todo mundo que ela. E quando outra melhor, ou está melhor, ou tem. O SR também concordo com ele, mesmo quando estava rolando aquele time com o Diego e com o Léo bem, na zaga não me convencia, né? E continua não me convencendo. Mas hoje é o que dá para fazer o São Paulo, Diniz. Não é alto falho, não. Me veio. Que história que tem o Muricy no Inter, que história ainda tem a identificação com o São Paulo. O Muricy, mas o Diniz apostar no Léo hoje é natural, mas eu fico claro com o Cuesta. PSR. Também, acho que o Léo, para mim, nunca me convenceu como zagueiro, falava isso lá na época, mas, enfim, talvez tenha sido o que o Diniz precisou ali para dar uma sacudida, foi o all-in do Diniz lá e na hora deu certo, mas o Cuesta viveu um momento ruim nesse período aí, e inclusive eu me lembro que eu e o Formiga fizemos um mano a mano lá no YouTube da TNT Esportes, e aí nós votamos no Cuesta e fomos muito criticados pelo torcedor do Inter, né, dizendo que Cuesta é esse que vocês estão vendo e tudo, porque de fato ali ele estava mal e entendeu que estava mal e se recuperou, então Cuesta muita coisa. E aqui nos comentários está assim, ó, Teves Lima dizendo Cuesta, Alex Pereira dizendo que é Cuesta, os Jogos do Inter falou que é Cuesta disparado, o Matheus Freitas está dizendo que vai ser o Diego, né? Mas todas as prévias vêm dando aí o Léo como o provável titular aí da zaga no jogo de hoje. Bruno Formiga. Eu acho que independente de quem fosse a disputa, ia dar Cuesta, então aí é muita coisa mesmo. Então vamos embora. Então ficou fácil até aqui, só votos unânimes, né? A gente não teve nenhuma disputa equilibrada até aqui. Vamos para a lateral esquerda com o Reinaldo do São Paulo e o Moisés do Internacional. Bruno Formiga. Vou de Reinaldo também, o Moisés melhorou, faz um lado esquerdo bem eficiente ali com o Patrick, mas se você dá uma olhada nas comunidades coloradas, ainda tem muita corneta aí em cima dos dois. Acho que são dois caras, tanto o Rodinei quanto o Moisés, que tem um certo estigma, né? Por mais que joguem, difícil que isso descole desses caras, mas ele está cumprindo um papel. Só que eu acho que o Reinaldo, no geral, é incomparável aí como jogador e pode até ter estagnado, mas o Reinaldo estagnado é melhor do que o melhor Moisés. E a gente está falando, Vitor Sérgio, um dos melhores jogadores do São Paulo no campeonato, né? Na temporada, mais uma vez, que é o Reinaldo. Mas tem jogo porque o Moisés também cresceu o nível como todo o time do Internacional, Vitor. Normalmente, eu acho que essa votação seria... Assim, se você pegar a média da atuação dos últimos 2, 3 anos, eu acho que essa votação seria tranquila, seria uma votação fácil para o Reinaldo. Hoje, eu acho que tem uma certa disputa, porque o Moisés melhorou muito, cara. O Moisés tem sido um cara muito importante na fase ofensiva do Inter, meio assim, pegando um termo que o nosso querido Theo José popularizou por outro viés, mas eu estou usando na acepção da palavra. O jogo do Moisés é meio rústico, né? Mas enfim, ele tem sido importante, aparecendo bem na frente, dando uma liberdade. Aí a dúvida é isso que o Formiga falou, né? O melhor Moisés em muito tempo, talvez o melhor Moisés desde o Bahia lá atrás, é melhor do que um Reinaldo que já esteve melhor? Eu fico na dúvida, mas eu ainda voto no Reinaldo. Então tá 2-0 para o Reinaldo, Mauro Betti.
3-0, o melhor Moisés foi do Bahia, alguns momentos pelo Inter e pouco, né? Não é o melhor momento do Reinaldo, não é o do São Paulo, mas ainda o Reinaldo é mais determinante, até batendo no lateral. Reinaldo. Bom, agora vamos para o meio de campo, vamos começar a ter alguns duelos bem interessantes, tipo esse do Rodrigo Dourado com o Luan. Vitor Sérgio Rodrigues, Dourado fisicamente dá para dizer que está recuperado, né? Vai engrenando aí uma sequência, enfrentando outro cara que quando entrou no São Paulo, conferiu ao São Paulo aquele equilíbrio desejado. Vamos à análise, Vitor Sérgio Rodrigues. Difícil, hein? Bom duelo. Esse é bom, né? É difícil. Eu vou botar no Dourado, porque o Dourado personifica a reação do Inter, né? O Luan, embora não tenha caído drasticamente de produção, o São Paulo não vive um bom momento. Então, como os dois estão muito bem, para mim, eu vou votar no Dourado e não é nem pela narrativa, não, pela história, que bom a gente poder ver o Dourado jogar futebol de novo. Mas eu digo que ele tem sido um cara muito importante pela proposta de jogo do Abel. O Inter está de 6 vitórias seguidas, o São Paulo está de 4 jogos sem vencer, 4 ou 5? 5 se contar a Copa do Brasil, né? Uhum. Então, 5 jogos sem vencer. Então, por isso eu vou votar no Dourado, mas é um confronto nivelado por cima. Bom, o São Paulo são 4 jogos sem vencer, porque o último tem o jogo do dia 26 com o Fluminense, vitória 2-1, aí a volta contra o Grêmio 0-0, derrota para o Bragantino, derrota para o Santos, empate com o Atlético Paranaense. 4 jogos sem vencer. Isso. Bruno Formiga, tá 1-0 aqui para o Rodrigo Dourado. Acho que vai ficar 2. O Rodrigo e o Luan acho que vivem momentos proporcionais aí, mas eu acho que o Rodrigo significa mais para o Inter nesse momento do que o Luan. E aí eu tô com o Vitor nessa. Então o Rodrigo Dourado abrindo 2-0 aqui, Mauro Betti. Luan foi fundamental para os melhores momentos do São Paulo na temporada, no Campeonato Brasileiro. A saída dele contra o Red Bull Bragantino foi muito ruim. A volta não ajudou muita coisa, mas não se pode cobrar tanto no Luan, jogar tudo em cima dele. E o Rodrigo Dourado, além de ser mais jogador que o Luan, um dos grandes volantes que a gente tem em atividade no futebol brasileiro, o exemplo dele de recuperação, de superação, uma lesão seríssima, e voltar do nível que ele voltou, é um daqueles caras que o time tá correndo, o time tá cansado, os caras olham, olha o Dourado aí fazendo o que faz, e ele, tudo que ele fez para estar em campo é aquele exemplo extremamente positivo, né? Então eu vou de Dourado, bastante o Rodrigo Dourado. Então, beleza, bastante aí pro Rodrigo Dourado. A gente continua aqui no meio de campo, vai equilibrando a parada, o Internacional. A seleção tem Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Cuesta, Reinaldo, Rodrigo Dourado. E agora a gente segue com duelos altíssimo nível. Dani Alves contra Edenilson. Mauro Betting pode abrir. O Edenilson com o Odair junto com o Patrick, o jogador fundamental. O Vitor Sérgio falava sobre isso também na transmissão de domingo da vitória contra o Fortaleza, a gente sabe. Muito quando o Inter está bem, o Edenilson está bem. Quando o Edenilson não está tão bem, o Inter não está tão bem. O Daniel Alves é até uma sacanagem você colocar em disputa, mas do nível que está o Daniel Alves e passa também o momento ruim do São Paulo, a queda de produção do Daniel Alves, você pode fazer uma discussão muito grande. Claro, pela história, é só perguntar para o Edenilson, né? Mas pelo momento recente, digamos, um recorte de 4 ou 5 jogos, eu vou de Edenilson. Olha aí, um voto para Edenilson. Bruno Formiga. Já desmutei. Rapaz, a briga ela é muito boa, o Edenilson vive um momento maravilhoso, eu acho que o Daniel Alves deu uma estacionada, só que assim, é aquilo, quando a gente pega os sarrafos, né, o do Daniel é muito alto, e aí você pensa, putz, o cara caiu de produção, só que eu acho que não é uma queda vertiginosa, lembremos que a gente segue falando do líder do campeonato, muito em parte pela organização que o Daniel coloca aí. Eu entendo o crescimento do Edenilson e tudo aquilo que representa ele para o Internacional, mas eu vou de Daniel Alves. Olha aí, Vitor Sérgio Rodrigues, enfim, chegamos ao momento em que o terceiro comentarista a palpitar aqui vai ter que decidir a parada. Daniel Alves e Edenilson, por gentileza, decida esse duelo, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu voto sempre ou quase sempre, né? Voto no mano a mano, ou coisa que o valha, voto pelo momento recente. E o momento recente, eu pego ali 5 jogos, 2 semanas, mais ou menos isso, 4, 5 jogos, 2 semanas, 3 semanas no máximo.
E nas 3 semanas o Edenilson vem sendo o principal jogador do Inter, na minha visão, e o Daniel Alves até, não só por culpa dele, mas ele caiu bastante em produção, ele fez um jogo, por exemplo, muito ruim contra o Bragantino, fez um jogo muito ruim no jogo seguinte, que agora me fugiu contra quem foi. Santos. Contra o Santos? Não sei. Santos. 1-0. Então, assim... Então, para mim, por isso, eu voto no Edenilson sem pensar 2 vezes. Então, beleza. Então, olha aí, ó, Edenilson ganhando a parada. Torcedor de São Paulo, né, tá na bronca com... É porque, assim, quando tem um erro que gera um lance de gol, um lance de muito perigo na sequência, fica mais marcado, né? Isso aconteceu com o Daniel Alves nos últimos jogos, especialmente. Vamos continuar na nossa disputa. Patrick contra Tietê. Bruno Formiga, abre esse duelo que em algum momento ele pode ter sido mais desequilibrado para um lado ou para o outro. Como é que você enxerga esse duelo agora? Cara, eu acho que a gente está vendo um Tietê tentando se recuperar e um Patrick que é muito, muito constante, competitivo e às vezes até decisivo, como foi na rodada passada. Eu vou de Patrick. Patrick, um voto, Mauro Betti. Que nunca foi chamado de perninha, né? Muito menos pelo seu treinador, né? Em público, acho que ele nunca foi chamado. Ingrato! Ingrato, perninha, mascaradinha é bom. Aí é o seguinte, porque assim, Mauro, o Patrick, o ano passado ele foi muito bom, né? Aí mesmo no ano passado teve uma queda depois da saída do Odaí, e aí demorou um pouquinho se reencontrar, agora nessa sequência volta a ser um cara muito importante para o Internacional. Tá 4-3, você vai empatar a parada aqui, Mauro? Vai ficar 4-4? Vai votar no Patrick? Votarei no Patrick. Luizinho Indutor, diria Alexandre Pré. Não, já ia votar no Patrick, assim, é muita instabilidade do São Paulo, do Tietê e tal, e o Patrick é interessante. Você olha o Patrick, não é preconceito até um pouco ou é totalmente, você olha o Patrick e fala, cara, será que esse cara joga bola, né? Meio forte, meio pesado e tal, mas aí você vê ele jogando e vê explosão que ele teve, por exemplo, acho que no 4º gol, né, no gol do Carlinhos, né? Não, no lugar do terceiro, eu não lembro se é o 3º ou 4º contra o Fortaleza, né? Ele dá um tapa e ele atropela, cara, e não só esse lance, outros tantos do Patrick são muito interessantes, cara. É um cara de uma força brutal e você acha que não vai conseguir, vai lá e passa por cima. Você acha até, às vezes, esse cara tá meio fora de forma, tá nada, passa por cima, né? É um jogador muito interessante. Pro futebol de hoje, cara, estamos falando do futebol de hoje. Então, assim, eu vou de Patrick, tá? Eu acho um jogador muito interessante. É meio que mal comparando, ou comparando a questão do Edenilson, quando o Patrick tá legal, o Inter cresce muito. Quando ele não tá, perde muito da dinâmica. Vitor Sérgio, vou te falar, hein? O Mauro foi para mim preciso nessa. Quando esses dois estão jogando bola, Patrick e Edenilson, é um Inter que faz... O Inter faz frente normalmente contra qualquer equipe, mas assim, é um Inter que realmente ele sobe de um nível, ele vai para um patamar diferente quando esses dois estão em boa fase. E se você observar aí no jogo, no histórico recente aí, você tem o Tietê atrapalhado também por ser escalado numa posição que já está claro que nesse sistema ele não tem funcionado. Tem lá a questão lá do jogo de Bragança, lá aquele arroubo do Fernando Diniz, que eu acho que atrapalhou ele também, e do outro lado o Patrick vem crescendo de produção. É curioso, né? Eu elogiei muito o Patrick no último jogo, e recebi algumas mensagens, assim, uma ou outra, umas 3 ou 4, de pessoas dizendo, acho que você supervalorizou o Patrick, ou ele jogou bem contra o Fortaleza, mas não vinha tão bem, assim, dos jogos que eu vi o Patrick sempre jogando muito. Então para mim, esse voto aí é Patrick, muita coisa. Internacional empata a parada, 4 para o Inter, 4 para o São Paulo. Restam 3 disputas aqui no 11 contra 11 de hoje, desse clássico do futebol brasileiro que vale a liderança a partir das 9h30 da noite hoje no Morumbi. Continuamos aqui na nossa disputa. Como eu falei, né, existe essa dúvida sobre quem vai ser o titular. Alguns estão dizendo que vai ser o Gabriel Sara, outros dizendo que vai ser o Igor Gomes. A gente, numa situação de escolha aqui, acabou optando pelo Gabriel Sara. No duelo contra o Praxedes, Mauro Betti. O duelo inteiro, 2 garotos bons de bola, né? Muito bons, gosto muito dos dois. Assim, muito.
O Sara, claro, como todo São Paulo, já viveu dias melhores. O Praxedes está tendo a sequência que eu esperava com o Abel. Ainda não me parece ser aquele cara que eu vi, principalmente em Sub-20. É um jogador muito interessante, muito diferente, muito elegante. Eu às vezes me perco com um jogador elegante, no sentido de que eu quero escalar o cara e às vezes nem sempre ele consegue, né? Cara, o Gabriel pode até não jogar, a gente já falou sobre isso hoje, né? Fica difícil para Praxedes. E mais, eles são complementares, até porque o Gabriel Sara joga em todos os lugares, né? O Gabriel Sara é um facilitador de futebol, assim. Ele é um cara que se apresenta, é um dos caras que mais correm, que mais jogam com o time, para o time. Ele é um cara muito importante, daqueles caras que a gente vai ver ainda muito no futebol, provavelmente, torcemos por isso, porque ele é um cara que ajuda muito o treinador, né? Assim, os mapas de calor e o GPS dele é um dos que mais trabalham em todas as divisões de base do São Paulo mesmo, tudo desde que começou a se mensurar. Ele sempre foi, em praticamente todos os jogos, quem mais correu. E sempre lembrando que não necessariamente isso é o melhor, tá? Eu falo sempre, o exemplo já são 10 anos, mas a Nova Zelândia foi a equipe que disparadamente mais correu na Copa de 2010. Não perdeu, mas enfim, e a Nova Zelândia, uma bela campanha. Mas não necessariamente correr muito significa. Mas evidentemente, analisando, e pela qualidade e inteligência tática que tem o Sarri, essa disponibilidade, essa disposição física que ele tem, ele ajuda qualquer time, né? Mas o momento do Inter é melhor, e eu acho assim, como talento, como se a gente fizer, digamos, os melhores momentos, um clipe do YouTube, de melhores momentos do Sarri e do Praxedes, eu vou ficar com o Praxedes. Enrolei para não ter nenhum voto aqui, mas pelo talento, é questão de gosto, vamos de Praxedes. E pelo momento coletivo. Entra então Praxedes como o próximo nome desse do meio de campo. E Praxedes é nome, com todo respeito à família, é claro, é nome de personagem da Porta dos Fundos. Praxedes, traz aí a pasta cor-de-rosa. É da repartição lá da grande família que trabalha o Lineu aí, tem lá. Lineuzinho, chama o Praxedes para trabalhar com a gente. Esse era bom, a família era bom, hein? Bom. Vitor Sérgio Rodrigues, Gabriel Sara e Praxedes, um voto pro Praxedes até aqui. Tá no mudo, Vitor? Vitor Sérgio tá no mudo. O Praxedes, ele tem feito um papel ali importante de ajudar no controle ali do meio campo, mas acho que ele precisa aparecer um pouco mais. Acho que ele pode aparecer um pouco mais, né? Como apareceu no primeiro gol, né? Ele saiu do meio e apareceu na esquerda ali para colocar. São dois muito jovens, dois que vão oscilar. A gente tem que lembrar que lá no começo, quando o Diniz começou a insistir e bancar o Sara, ele foi muito criticado. Então eu vou votar no Praxedes, porque o começo do Praxedes ele não é tão criticado quanto o Sara foi, mas no geral acho que são dois que estão jogando bem, mas eu vou votar no Praxedes por isso. Acho que ele tem menos tempo e tá rendendo mais. Praxedes então ganhando 2 votos aqui, Bruno Formiga. Foi o Praxedes que bateu a falta na trave, na gaveta, no último jogo? Foi o Cuesta. Foi o Cuesta, né? Eu ia votar no Sara. Acho que o Sara fez jogos bem melhores que o Praxedes no seu melhor, por exemplo, contra o Flamengo e tal, e outras partidas. O Praxedes fez até seu golzinho e tal, tá bem, mas é substituído quase todos os jogos, porque cai no segundo tempo, agora que ele ganhou mais chance, né? Foi mal contra o Fortaleza, o Vitor lembrou e a gente fez esse jogo junto. Eu teria votado no Sara, mas o Praxedes passou. Mas o seu voto continua, o seu voto é válido, só não serve para ganhar voto, todos os votos são válidos. Aqui mais os eletrônicos. Count. A gente conta cada voto aqui. No caso aí, faltou o apresentador o feeling de que o Formiga votaria no Sara, né? Exatamente. Aí o erro foi meu, até porque ele ficou assim, com essa cara estática na minha imagem. Se ele tivesse dado algum indício pra mim, eu teria pego também, né? Falta ao comentarista dar algum tipo de indício, de chamar a responsabilidade quando tem um voto que é um voto. O cara fala assim, vem em mim que eu quero votar. Falta isso também, né? Não adianta falar só que o professor escalou o cara no lugar certo. Pô. Quem resolve, quando o professor escala no campo, é o jogador. Quem resolve é o jogador. Tá? Então, 5-4... Eu vou dar umas piscadas, então, quando for para empatar. Finge que tá acontecendo alguma coisa aqui, assim. Tá 5-4 passa pro... Exatamente, isso aí, Mauro. Tá 5-4 pro Internacional.
Ó, Tem um amigo meu que jogava truco, cara. Isso. Que coisa horrível. No truco não pode, aí já é outra coisa, ó. A galera tá aqui, ó. Tem muitos comentários, viu? Eu quero a galera deixando o like, se inscrevendo no canal, já somos 3.000 likes aqui, a gente quer mais, a meta hoje é de 5.000 likes no programa de hoje. E pra gente fechar os últimos 2 duelos, Bruno Formiga vai ser o primeiro a votar no confronto entre o Caio Vidal e o Luciano, Bruno Formiga. Aí vai ser Luciano muita coisa, acho que poupa tempo aí, o Caio tem momentos, mas foi outro que fez um jogo muito ruim na última rodada, o Luciano mesmo estando parado, assim, o Luciano parado ia levar aí de quase todo mundo, né? Poupa tempo chamou a votação de hoje o Bruno Formiga, essa votação de Luciano e Vidal, Mauro Betti, é isso mesmo? O Vidal é um acerto e um achado que tem sido um acerto do Abel, né? Mas é o Luciano, né? O Luciano você pode botar como craque do Campeonato Brasileiro, né? Até pela ausência agora do Galhardo, falando de São Paulo e Inter, o Luciano não tem a dúvida. É o cara que está mudando a história do São Paulo no Brasileiro. Então, Luciano. Para deixar tudo empatado, Vitor Sérgio. Luciano, né? Por mais que ele esteja sem jogar, acho que o Caio fez gol no jogo anterior, sem ser esse último, mas, assim, tem feito mais um papel ali de fechar aquele lado direito ali, compondo o que o Abel pede. Não tenho visto muito brilho no Caio Vidal, não. E o Luciano, o Mauro falou, a gente vai... Aliás, a gente vai cortar um dobrado para achar o craque do campeonato também. Opa, vai ser uma votaçãozinha gostosa esse ano. O Luciano vai estar nessa... Vai estar nesse diálogo. Pode ser que ele não vença o diálogo, mas ele vai estar nessa discussão. Então, beleza. Então, 3 votos aqui para o Luciano. E a gente vai fechar com o duelo lá na frente, com o Brenner representando o time do São Paulo e o Yuri Alberto representando o Internacional. Bom duelo, hein? Por um momento, um grande duelo. Vitor Sérgio Rodrigues. Duelo puxado para o alto, né? O Brenner caiu um pouco de desempenho sem o Luciano, né? Mas... no geral, acho que o momento dele, a gente tirar aí os 2 últimos jogos para votar no Yuri Alberto, eu acho que aí é fugir um pouco é levar demais o momento do momento à discussão. Então, o Yuri Alberto está muito bem, se mostrou um grande acerto aí da direção do Inter, que precisava contratar, não tinha muito para contratar e deu ali o tiro certo, mas eu voto no Brenner. Um voto para o Brenner. Lá. Essa mão no rosto, ela é indício de que o cara tá pedindo a palavra. Mauro Betti! 2 votos pro Brenner. Fiz a leitura errada. Exatamente. Tá só segurando. Assim, é o que falou o BSR. O campeonato do Brenner é fantástico, mas o Yuri Alberto tá chegando agora, né? Para um time que já perdeu o Guerreiro, achou o Galhardo, está achando o Yuri Alberto. E como, evidentemente, tem 2 nomes, só podia haver essa base maravilhosa do Santos de 2 nomes sempre de jogos jurídicos. Sim, os últimos jogos do São Paulo, mas tantas coisas fez o Brenner e mais do que eu imaginava nesse momento. Imaginava até coisas boas para o Yuri Alberto. Não estou dizendo até que nem que é melhor ou pior, eu ainda não sei qual é. Mas eu acho que o campeonato ainda do Brenner é tão bom. E voltando o Luciano, deve voltar o Brenner, porque realmente o São Paulo não só perdeu o Luciano nos últimos 4 jogos, perdeu por tabela o Brenner, né? E não é só por conta disso, mas caiu demais de produção o Brenner. E de criatividade. O São Paulo tem tido 2 ou 3 chances por jogo, e olhe lá nas últimas partidas. Então, assim, eu ainda vou ficar meio incongruente, né? Com o pacote Brenner, mas ele fez tanta coisa, o Brenner, e o Yuri Alberto já está fazendo tanta coisa, que eu quero dar um voto de confiança ao Brenner. Por isso, Brenner. Bruno Formiga, eu achei que você ia ter um voto decisivo, a famosa bola de vidro para definir a parada, fiz a leitura errada, era você que eu tinha que ter ido, não era? Tá no mudo, aí já também acertei, porque o cara deixa o microfone no mudo. Se mutou também. No campo você tá melhor que aqui na leitura, viu? Porque a leitura foi equivocada, aí o Brenner acho que para mim já foi até o melhor jogador do São Paulo em algum momento. O Yuri Alberto é o artilheiro da era Abel, né? Ele vive um momento muito bom, diluiu a responsabilidade do Galhardo em decidir jogos para o Internacional. Eu teria votado no Yuri só para não ficar 3-0, para valorizar o momento do Yuri Alberto, aí, que pegou uma bucha e tá dando conta. Bom, é o seguinte, hein? Vamos fechar aqui a seleção, então. Brenner, o São Paulo levou a melhor, né?
São Paulo levou a melhor 6-5, mostra o equilíbrio aí pelo menos nos duelos individuais. Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Cuesta e Reinaldo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Prachedes, Luciano e Brenner. No meio de campo levou vantagem o Internacional, no ataque e na defesa o time do São Paulo.